Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, maravilha, né? Vamos começar mais uma nova aula e nessa aula nós iremos tratar de alguns conceitos. Antes de falarmos lá sobre as retas paralelas e retas perpendiculares do nosso segmento, aí, do nosso conteúdo, eu irei utilizar aqui alguns outros conceitos para poder a gente aprender a construir ou fazer a construção das retas paralelas, perpendiculares, oblíquas e por aí vai, tá? Mas antes de falar um pouquinho da parte de geometria, o pensamento geométrico ele surgiu da observação de formas da natureza. Conceitos intuitivos, conceitos que não podem ser demonstrados, porém são aceitos como verdade. Então, esse pensamento geométrico ele parte daí, ok? O que é que a gente pode entender com isso? A gente vai fazer o seguinte, então a geometria, tá, ela foi fundamentada em base em três, digamos assim, conceitos intuitivos. Como eu acabei de falar, esses conceitos intuitivos não podem ser demonstrados, mas são obtidos como verdade. E aí a gente tem três conceitos desse tipo, que são ponto, que a gente aprendeu aí no plano cartesiano, as coordenadas, ok? Ponto. Nós temos aí as retas, ok? E depois, novamente, o plano. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ponto. Se nós observarmos na natureza, né, nós temos algumas ideias de pontos. Se olharmos para o céu, nós vemos a ideia das estrelas como sendo pontos brilhantes que estão no espaço, que estão ali no céu. Então ali dá uma ideia de ponto. Então ponto, trazendo geometricamente falando, né, ou na linguagem aritmética ou matemática, como queiram, o ponto poderia ser justamente o que eu estou acabando de escrever aqui, ó, no quadro, desenhando no quadro. Isso é um ponto, ok? O ponto ele não tem espessura, ele não tem comprimento, não tem largura. O ponto ele pode ser dessa forma ou poderia ser um pinguinho assim. Isso é um ponto, tá? Agora, matematicamente falando ou geometricamente representando esse ponto, em nosso alfabeto a gente escreve ele com uma letra maiúscula. Então, o ponto A, né, esse ponto menorzinho que eu acabei de escrever aí eu posso denominar ele como ponto B. Então, ele é representado por uma letra maiúscula, tá, do nosso alfabeto. Uns livros trazem do alfabeto latino, mas vamos utilizar o nosso alfabeto, que é a mesma situação e não vai fugir aí dos conceitos que nós podemos assim expressar. Tá? Então o ponto ele está escrito dessa forma e ele é representado por uma letra maiúscula. A reta ela é representada por uma letra também do nosso alfabeto, só que agora com uma letra minúscula. E uma reta você poderia desenhar assim, ó, tá? Com uma setinha aqui no final, sem problema nenhum, uma outra setinha no outro final. Tá? E a gente poderia aí falar que essa reta é uma reta S. Então a gente tem a reta S, aí, tá? Eu poderia também desenhar a mesma reta sem essas duas setinhas, sem problema nenhum. Tá? E falar que essa reta aqui é uma reta T. Então, é uma mesma reta, ela é retilínea, né? E ela pode estar nessa posição? Pode. Também poderia estar assim, ó, inclinada, sem problema nenhum. E aqui eu colocar aqui letra N, a N de navio. Então seria a reta N. Poderia também estar nessa posição? Sim, sem problema nenhum, com as setinhas também, ok? Aí, e eu poderia chamar essa reta aqui M. Né? Então a gente pode ter a reta em várias posições. Nessa reta que eu acabei de escrever, a gente pode representar pontos nessa reta. Eu poderia colocar na reta T aqui, ó, esse ponto B. Então eu tenho um ponto B aí na reta T. Ou seja, esse ponto B pertence à reta T. Eu poderia colocar aqui um ponto na reta S. Um ponto C. E falar o seguinte, o ponto C pertence à reta S. Ele não pertence à reta T. E pertence quem? À reta S. A mesma forma o B. O ponto B não pertence à reta S. Ele pertence à reta T. Poderíamos colocar um ponto de uma forma que pertencessem a duas retas. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu poderia colocar aqui um ponto que pertencesse a duas retas. Se nós tivéssemos uma reta
desse tipo assim, ó, e uma reta passando aqui por essa. Então eu teria aqui uma reta L, tá? Uma reta L, e aqui uma reta R. E eu tenho um ponto aqui em comum. Esse ponto aqui eu poderia chamar de ponto E, maiúsculo, né? Então o ponto E pertence à reta L e também pertence à reta R. O ponto E pertence às duas. Mas se eu colocasse um ponto aqui, ó, e chamasse esse ponto aí de ponto D, ok? O ponto D, ele pertence à reta R, mas não pertence à reta L. Então a gente tem algumas possibilidades de fazer algumas colocações em relação ao pertence e não pertence. E como expressar simbolicamente esse símbolo, né, de pertence e não pertence. Então, colocando aqui, ó, esse símbolo aqui, ele é chamado de pertence. Tá? E o mesmo símbolo aí, só que com um sinalzinho aqui assim, ó, cortando ele, a gente diz que ele não pertence. Ok? Então a gente tem aí duas formazinhas de representar o pertence ou não pertence. Então se eu perguntasse, a reta R, o ponto D, pertence? Aí você colocaria esse símbolo de pertence. A letra E pertence ao ponto L? Aí colocaria o símbolo de pertence. Né? Então o E pertence à reta R. Tá, pertence, né? O ponto D também pertence à reta R. O ponto E também pertence à reta L. Então pertence, né? Agora se eu colocasse assim, ó, o ponto D, aí pertence a L, aí você ia colocar não, ó, não pertence. Então a gente pode utilizar alguns que a gente chama de cálculozinhos, né? Utilizando os símbolos de pertence e não pertence, para falar quando um ponto pertence à reta e quando esse ponto não pertence à reta. A gente tem essas possibilidades aí de utilizarmos o pertence ou não pertence para determinadas retas. Ok? Até a próxima aula.